Eu tô em busca do meu gênero literário favorito. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Aqui a gente fala sobre literatura, sobre as minhas leituras, sobre o que eu tô lendo, e é sobre isso. Fiquem por aqui, se vocês se interessam por esse tipo de vídeo. Bom, pessoal, estamos em abril, né? Eu acho que já foram aí 3 meses do canal, tá fazendo essa semana. 3 meses de muita leitura. E resolvi fazer um balanço das leituras desse ano, um balanço desse primeiro trimestre. Eu acho que é interessante a gente criar, quando a gente cria um objetivo. Então lá em janeiro eu tive alguns vídeos de objetivo, vídeos de metas, né? E ao longo desses 3 meses eu tive as minhas TBRs e o que eu li, o que eu não li. E acho que é interessante fazer um balanço no meio do caminho, ou um quarto do caminho, e depois no meio do caminho, depois 3/4 do caminho, e depois a gente encerra o ano com todas as leituras. Acho que é interessante a gente ter essa progressão para eu poder ver o que eu tenho feito e para mostrar para vocês o que eu tenho feito. Como que esse caminho está sendo percorrido. Eu fiquei pensando, e eu já estou pensando há muito tempo sobre isso, em qual é o meu gênero literário favorito, e qual é o meu autor favorito, em qual é o meu estilo de livro de leitura favorito e tudo isso. Para começar, eu coloquei como meta que nesse ano eu leria 40 livros e eu já li 28 livros. Então eu fiz alguns gráficos e vou colocar aqui para vocês verem. E vamos começar aí com um gráfico que é o gráfico de a previsão do que eu leria e o que eu li. A previsão do que eu leria está em azul. É uma reta, né? É uma coisa que você fala assim, certa, né? Uma coisa... tem pouca variação ali de quantos livros, porque 40, eu dividi esses 40 no ano. O que eu tinha a intenção de ler neste ano adaptado ali a alguns meses, né? Alguns meses que tem mais folga. Então, em janeiro eu leria 4, em fevereiro, março, abril, maio, junho eu leria 3, acho que julho talvez eu lesse também 4, 5. Então eu fiz esse gráfico. E o vermelho é o que eu li até agora. Então eu já li 28 livros. 28 livros. E ainda tem um livro que eu comecei e desisti dele. Então eu conto como se fossem 29, tem um desistido, um abandonado. Um livro que eu muito provavelmente não vou pegar ele faz parte da minha lista dos 45, para ler antes dos 45, mas muito provavelmente ele será aí realmente largado, ele nem é meu, ele é da biblioteca, não gostei. Então eu estava tentando entender, dentro do que eu li, desses 28 livros, qual gênero eu gosto mais. Bom, para começar, para começar não, já comecei, né, gente? Para continuar aqui, dando continuidade no próximo tópico. Separando por autor, eu não repeti nenhum autor. A única que eu repeti, que é uma série, é a Anne de Green Gables. Eu repeti essa autora, né, a Lucy Montgomery. Eu repeti ela,
nesses 3 meses eu li 2 livros dela, 2 livros dessa mesma série. E uma outra série que eu dei continuidade, li o último livro publicado, é o Heartstopper, que é da Alice Oseman. Então, tirando isso, todos os outros autores eu estava lendo pela primeira vez. Não tenho como ter parâmetro aí de autor, qual é o meu favorito. Teve alguns que eu preferi, né? Mas aqui eu não coloquei assim uma classificação para esses livros do tanto que eu gostei. Vou falar mais sobre isso mais para o final. O segundo gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gráfico de ficção e não ficção. Vamos falar sobre os gêneros literários. Separando só em ficção e não ficção, eu li 24 livros de ficção e 4 de não ficção. Tava mesmo nessa vontade de ler ficção. Esses de não ficção, eles estão separados em memórias e autobiografia, e tem um que eu coloquei ele como infantil, de não ficção, mas que eu acho que também é memória e autobiografia. Então eu fiquei nessa coisa de livro de memórias ou livro de biografia, autobiografia, nesse estilo aí. Na ficção, eu tenho esse gráfico, que vai aparecer aqui agora, e esse gráfico, eu acho que eu queria falar mais sobre esses livros, né? Porque é um número maior, são 24 livros, então eu li mais livros infantis, 6 livros infantis, mas eu conto a série da Anne de Green Gables como um livro infantil. Aí seria um livro infanto-juvenil, alguma coisa para aquela criança que já lê um livro de mais de 200 páginas, né? Geralmente crianças, não é para criança pequena, a não ser que ela seja uma pessoa assim, que lê muito, que gosta muito de ler, mas livros infantis mesmo são menores, né? Então, pensando aí que é uma criança, para uma criança de 12 anos, pré-adolescente e adolescente, dá super bem. Então, e teve outros livros também que entraram nessa classificação do infantil. Tive também livros de graphic novel, que são os banda desenhada, no Brasil é história em quadrinhos, livros desenhados, novelas gráficas. Realismo mágico, ficção contemporânea. Tive novelas, romances, ficção histórica. De horror seria só o Frankenstein, que eu acho que entra nesse. Alguns livros a gente ficou um pouco confuso em qual seria a classificação dele, mas fizemos aí com a ajuda da internet, eu e meu marido, que estabelecemos essa classificação. Então a gente pesquisou, mas pode ser que tenha algum que não esteja exatamente na classificação certa dele. Não sei se existe também não, isso é isso mesmo, existe bateu o martelo na classificação daquele livro, e também não sei se precisa tanto assim. Fantasia, temos aí 4 livros. Então, com esse gráfico, a gente vê que eu gosto mais de infantis, que eu leio mais infantis, romances e fantasia. Eu separei também nas nacionalidades. Por quê? Porque eu tinha como objetivo ler mais livros portugueses e ler mais livros brasileiros. Pelo menos chegar no final do ano tendo lido 12 de cada um. Entre aqueles meus 40, seriam 24. Então, quase mais da metade
eu queria que fossem escritos em língua portuguesa, portugueses ou brasileiros, ou de outras nacionalidades que são falantes de língua portuguesa, também entraria aqui, nessa prioridade dessa metade dos 40, né? E eu já li uma grande parte. Vai aparecer aí o livro que ele está em porcentagem, um gráfico. Vai aparecer aí o gráfico que está em porcentagem da contagem das nacionalidades e que não tive esse sucesso todo nesses 3 meses. Tenho que ficar feliz de ter lido aí 28% de brasileiros e 14% de portugueses. Não é a quantidade que eu queria, mas tá contando, é o que foi, é o que é. Pensando no estilo, aí é um outro gráfico que vai ter a questão da... Se é um livro de prosa, que seria a maioria, ou que seriam os romances, os contos, os livros de histórias mais comuns, né? São em prosa. Se é um livro em verso ou se é um teatro. Então tem esse gráfico, versos, poemas e teatro foi um número menor. Fiquei muito feliz de conseguir ter contato com o teatro. Acho que eu já contei para vocês que o meu filho caçula faz teatro e eu gosto da leitura do teatro, eu quero valorizar mais isso como forma de apoiar ele, mas não só para mim mesmo, para eu conhecer, para eu ter contato com a cultura e com essa forma de escrita. Eu sei que existe muita coisa diversificada aí de teatro, né? Teatro é um dos estilos literários mais antigos. Os versos também, e os versos, os poemas, a gente foge um pouco deles. A gente não é tão comum para a nossa época, né? Ainda existem, claro que existem poetas escrevendo, mas leitores de poemas, eu acho que são menos, assim. A gente não pega um livro de poema para ler. A gente geralmente escuta um poema ou lê um poema e é aquilo. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido colocar isso nesses 3 meses, apesar de ser pouco, mas eu acho que eu não vou conseguir mudar essa realidade, assim. Acho que a intenção não é ter 30% de cada um, a intenção é só saber quanto está sendo lido de cada um. Com relação ao tipo de mídia, a forma como essa leitura chega até mim, né? Essa forma como eu faço essa leitura, se são os livros de papel, se são os audiobooks, os livros em forma de audiolivros, ou se são os e-books. E acho que também não tenho a intenção de equilibrar isso. Eu acho que os livros em forma de papel sempre serão maiores, a quantidade de livros em forma de papel sempre vai ser maior para mim, eu sempre vou ler mais em papel do que nas outras plataformas, mas fico feliz de ter também tido contato com as outras plataformas. Acho que ajuda e enriquece o meu cardápio literário ter contato com isso. Nesses 3 meses também participei de desafios e acho que os desafios, para mim, eles me ajudam nessa minha escolha. Que eu já contei para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de escolher o livro que eu vou ler. Então, eu acho que esses livros, esses desafios, eles ajudam que eu já tenha mais ou menos escolhido, tenha um tema escolhido. Então, em janeiro, eu participei do All 79, que era livro sobre o Holocausto. Em fevereiro, eu participei do Ler Ásia, que eram livros escritos na Ásia ou sobre a Ásia. Em março, eu participei da leitura de clássicos.
Clássicos é assim um grande gênero, dentro dele existe muita coisa. Geralmente o que mais dizem sobre os clássicos é que eles passaram pelo tempo. E tenho também o desafio da Lusiteratura, que eu li alguns livros, né, de língua portuguesa, que era ler livros em língua portuguesa, livros portugueses de Portugal. E eu estou participando ainda, esse é um desafio para o ano todo. E os meus 45 para ler antes dos 45, que ainda tem bastante tempo, é até 2028. Então, é isso. Foram essas as leituras desse ano, foram esses os estilos e os formatos em que eu li. E a minha conclusão é de que eu ainda não sei qual é o meu estilo literário favorito. Eu acho que eu consigo ter alguma ideia para fazer essa escolha, para fazer as minhas escolhas. Eu consigo pensar naquilo que é clássico, então pensar naquilo para mim, né? O que é clássico para mim? Aquilo que já tem alguns anos de publicação. Então, aquilo que já passou por muitas pessoas e elas já aprovaram, elas já disseram que é bom. É algo que eu posso usar como referência. Então, foram 28 livros e a conclusão disso é que eu preciso experimentar mais. E eu espero que vocês fiquem comigo aí nesse percurso desses próximos 3 meses, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo quais são os meus planos para os próximos 3 meses. Me contem aí qual é o estilo literário de vocês, qual o gênero que vocês gostam mais, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos que querem descobrir novos gêneros literários e entender qual é o gênero literário que eles gostam mais. Um beijo, tchau, tchau.